Ligou? Ligou. Boa noite, meus irmãos. Tá frio? Então, vamos começar mais uma Viva. Vocês sabem que a gente está seguindo uma linha de raciocínio, né? A gente tenta fazer isso todo ano. E esse ano, especificamente, a gente está trabalhando o livro de João. No livro de João, especificamente, os milagres de Jesus, que a gente acredita que é a espinha dorsal do Evangelho. João tenta mostrar os milagres de Jesus como sinais, para tentar fazer com que a gente olhe para Cristo como Filho de Deus. Né? E é engraçado não, é sério, que a palavra usada para sinais no Evangelho de João é semeia, que ela significa o acontecimento de algo extraordinário. Mas não é somente algo extraordinário em si. Você precisa entender que toda palavra, e eu preciso entender que toda palavra, ela expressa um sentimento. E existem palavras que não têm significado em outra língua. Por exemplo, nós temos a palavra saudade em português. E essa palavra ela é tão profunda, ela expressa um sentimento tão profundo que nós não temos ela em outra língua. Por exemplo, o inglês é preciso de uma frase para expressar o sentimento que a palavra saudade expressa. Então, toda palavra expressa um sentimento. E a palavra semeia, na língua grega, ela expressa o sentimento de o acontecimento de algo extraordinário. Mas não algo extraordinário em si, mas algo extraordinário que aponta para uma outra realidade. E ele usa exatamente essa palavra para falar sobre sinais, para mostrar para nós, para mostrar para os leitores originais da Bíblia e para nós, que estamos aqui hoje, que os milagres não são um fim em si mesmo. Que nós não devemos olhar para o milagre como um acontecimento extraordinário, mas como um instrumento para apontar para algo mais extraordinário do que ele em si. Os milagres de Jesus no Evangelho de João são escolhidos especificamente para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E eles apontam, cada milagre aponta para uma divindade, para um aspecto da divindade de Cristo. E eu anotei porque eu não tenho cabeça muito boa para lembrar disso tudo. Por exemplo, transformar a água em vinho. Ele mostra que Jesus é o Senhor da criação. Ele tem autoridade sobre a matéria. Nós podemos, quem estuda a história, ver que um dos grandes anseios da humanidade é ter o poder de transformar uma matéria em outra. O alquimismo, os alquimistas da Idade Média trabalharam muito para isso, mas nunca conseguiram fazer isso. E Jesus mostra que ele tem um poder de transformar uma matéria em outra, de transformar água em vinho. Ele tem um poder sobre a criação. Então, nós vemos, por exemplo, que ele cura um filho de um paralítico, que ele cura à distância, com o poder da palavra. Diferente de muitos milagreiros naquela época, que poderiam realizar curas, mas com a administração de ervas medicinais, que precisavam tocar, precisavam estar presente, como um médico. Jesus não era um curandeiro. Ele, assim como Deus, ele tinha o poder de fazer as coisas pelo poder da palavra. Ou então ele também aponta para um aspecto da divindade de Cristo. Assim como Deus criou tudo, todas as coisas, com o poder apenas da palavra, Cristo agora, ele rompe as barreiras geográficas e cura uma pessoa à distância, somente com o poder da palavra. Esse milagre também mostra que Jesus é Deus. E glória a Deus por isso. Porque no outro milagre, ele cura um paralítico no tanque de Betesda. E assim como o nosso pastor explicou muito bem aqui, que nós não devemos nos apegar ao misticismo, lembra? Que eles estavam ali naquele tanque, esperando que um anjo viesse, né, e balançasse aquelas águas. E Jesus chega para ele e pergunta: queres que eu te cure? E ele diz: mas como que eu vou me curar? Ninguém me joga na água. E muitas vezes nós temos o nosso coração apegado ao místico, ao sobrenatural,
né, esperando que alguém toque na gente, esperando que alguém fale uma palavra, uma oração miraculosa, para que Jesus haja, para que Deus haja sobre a nossa vida. E Ele está mostrando que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele simplesmente falou: levanta. Que nós devemos chegar a Cristo como Deus único e suficiente sobre todas as coisas. Mostra para Ele também que Jesus é o Senhor do sábado e da vida. Nós não viemos para servir o sábado, mas o sábado foi feito para nós. E Jesus é o Senhor do sábado. E Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Ele tem o poder de curar tanto a minha quanto a sua vida. Sem intervenções, sem campanhas mirabolantes, sem misticismo nenhum, unicamente pelo poder da sua palavra, através da confiança que nós depositarmos nele. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor do sábado, Ele rompe as barreiras geográficas, porque Ele tem o poder de curar somente com o poder da palavra. Ele é o Senhor sobre a matéria, assim como Deus transformou o barro em carne, Ele transforma a água em vinho. Tudo aponta para Jesus como o Senhor de tudo e de nós. E assim como o evangelista desejava que nós, olhando para os milagres, nós não contemplássemos apenas o milagre em si, mas que nós pudéssemos contemplar Cristo. O nosso desejo é que, durante as pregações desse ano, é que a gente possa olhar para isso, vendo Cristo em todas as coisas. Não correndo atrás de milagres, mas correndo atrás de Cristo. E entendendo que o sobrenatural e tudo que acontece nas nossas vidas é uma arma de Deus, é uma ferramenta de Deus para que nós possamos contemplar a plenitude de Deus na face de Cristo, como Senhor da nossa vida, irmão Luciano. Mais nada. A irmã Josi vai passar por uma cirurgia, né? Em quem que nós confiamos? Para ela vai vencer mais essa. E por que ela venceu tantas outras? Por campanhas, irmãos? Nós fizemos campanhas? Porque Cristo é o Senhor da vida dela. Porque Cristo é o Senhor de todas as vidas. Porque Cristo é o Senhor da minha, da sua vida. E que, contemplando essas maravilhas, nós possamos ter a coragem, a fé, a ousadia de rejeitar tudo aquilo que não é Cristo e depositar a nossa vida somente nele, no poder dele, na autoridade dele, na divindade dele. Porque Cristo é o Senhor das nossas vidas. E hoje nós vamos olhar para mais um aspecto da divindade de Cristo. Nós vamos ver mais um sinal. E com essa visão de que Cristo é o centro de tudo, eu espero que nós saímos aqui um pouco mais edificados. Aprendendo um pouco mais ousado, um pouco mais confiante. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, então. Nós vamos ouvir os louvores, vamos entregar nossa vida a Deus, vamos ouvir a sua palavra e vamos sair melhores do que chegamos. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Te agradeço porque o Senhor sempre esteve presente nas nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é soberano sobre tudo e todas as coisas. E nos conhecendo melhor do que a nós mesmos, Senhor, conhecendo os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos delitos, mesmo assim o Senhor resolveu nos amar. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos perdão pela nossa negligência e por muitas vezes ter tratado tão grande amor e tão grande salvação de forma negligente. Mas peço que o Senhor nos ajude a sair daqui hoje, Senhor, um pouco mais edificados, um pouco mais confiantes, Senhor, um pouco mais ousado em dedicar e consagrar e entregar a nossa vida toda em Tuas mãos. Peço, Senhor, abençoe a nossa vida essa noite. Receba os nossos louvores como adoração, Senhor, e fala conosco por meio da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, irmãos?
Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Você está feliz de estar nesse lugar, nessa noite? Mais uma noite na casa do Senhor, né? A Viva Jovem. Glória a Deus. Tem jovem aqui nessa noite? Aí, tem só 3, pelo que tem jovem aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Vamos glorificar ao Senhor nesse lugar. Eu convido você para adorar mesmo juntamente conosco aqui. Aleluia. O intuito dessa noite é adorar o Senhor, então adore a Ele. Está frio, se mexa, se mova, se expresse, abra teu coração, exalte ao Senhor com a tua melhor adoração nesse lugar. Amém? Aleluia. Vamos cantar esse louvor, glorioso dia. Aleluia. Com as palmas, igreja. Tchá, 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 tchá. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Oh, tu és digno. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Vemos te adorar nesse lugar, Jesus. Vemos te exaltar nessa noite, Senhor. Vamos cantar. Minha vergonha me sepultou. Vamos, igreja, cante. Ei. Mas o teu perdão me libertou. Aleluia. O morto estava em mim, escondia. Ei! Mas o teu perdão, diga, mas teu perdão, Ele me libertou. Tu me chamastes e eu voltei a viver. Aleluia! Oh, tu me chamastes e eu voltei a viver. Glorioso por tua graça eu salvo sou. Teu grande amor, diga. Eu renasci quando te conheci, tu me chamaste. Eu voltei a viver. Aleluia. Glorioso dia. Tu me chamastes e eu voltei a viver. Ele me resgatou, aleluia, oh Espírito Santo, vamos, do meu pecado me resgataste em tua glória, sozinho estava e sem consolo, agora sou um cidadão do meu pecado. Vamos, igreja, do meu pecado. Aleluia! Sozinho estava e sem consolo, agora sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curastes, o teu amor é o ar que eu respiro, tenho futuro.
digno, Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Ah, Jesus, nós estamos nesse lugar, Senhor, para adorar o Senhor nessa noite. Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. Você pode ir, aleluia. Dizer: Senhor, eu vim neste lugar para te adorar, Jesus. Meu desejo, Senhor, é te adorar nessa noite, aleluia. Te adoramos, Espírito Santo. Oh, aleluia, amor, Espírito Santo. Ah, tu és digno, Senhor. Oh, aleluia, vamos cantar essa canção. Ei. Desde o ventre me conheces, cante. Tu me escolhestes para ti, aleluia. Como é dar pra teu te vendi, mesmo assim. E mesmo assim se entregou por mim. Redento, diga aleluia. E agora vive, fim, Redentor, Redentor. Aleluia. E agora vive vinho. Oh, oh, igreja, cante. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti. Oh, vou moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Vamos, igreja, cante. Redendo, aleluia. E agora, oh, Redentor, Ele me libertou de mim. Aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluia. Vamos dizer, mas ao terceiro dia, diga. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia. Mas ao terceiro dia, mas ao terceiro dia, a culpa que era minha, Ele em si levou. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele em si levou. Redentor, aleluia. Ele me libertou. Redentor, teu amor.
Aleluia. Oh, Tu és o meu Deus, Espírito Santo. E porque Ele vive, diga isso nessa noite, posso crer no amanhã, porque Ele vive, uma igreja, porque Ele vive, aleluia, temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, aleluia, que a minha vida está nas mãos de Deus, está do meu Jesus, aleluia, que vive está. Mais uma vez, igreja, porque Ele vive, diga, porque Ele, eu posso crer, porque Ele vive, aleluia, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei, está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está, aleluia, está nas tuas mãos, Senhor, oh Espírito Santo, aleluia, Tu és digno, Senhor. Aleluia, Jesus, nós Te damos graça nessa noite, Senhor, nós Te louvamos, Jesus, oh aleluia, nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade neste lugar, Jesus, nós Te damos graça, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, Senhor, aleluia, Tu és digno, Senhor, oh aleluia, Jesus. Vamos cantar, igreja. Aleluia. Nada louva a Ti pra dizer então como expressar, posso até cantar, posso até cantar uma canção
casa. Levante as suas mãos, cante. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, de um coração cantando aleluia, aleluia, aleluia. Cante. E em resposta a ti há uma ação. Me render aqui em adoração, em adoração. E então vou, aleluia, mas tudo que tenho, sei que é simples para o rei, mas não tenho de um coração. Aleluia, não se envergonhe, cante essa. Nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, diga. Louve ao Senhor. Vamos, igreja, em meu coração, em meu coração, não se... Mas sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, levante as suas mãos. Então vou levantar aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, de um coração cantando aleluia, 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 Jesus, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Vamos cantar mais uma canção. Aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos. Aleluia. Aleluia. O nome dessa canção é Perto Quero Estar. Aleluia, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Vamos cantar. Perto eu quero estar. Cante.
junto aos seus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, oh Jesus, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga. Eu quero te ofertar, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, aleluia, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as, aleluia, adorarei somente a ti, Senhor, somente a, aleluia, aleluia. Vamos cantar. Perto eu quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há, diga. Que me render e te adorar, tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, Jesus, aleluia, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco. Comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei, oh Espírito Santo, aleluia, não sou apenas servo, o teu amigo me tornei. Te adorarei, adorarei, somente a ti, Senhor, somente a, oh Espírito Santo, eu te louvarei, te louvarei, oh não. Somente a ti, oh, somente a ti. Agora a igreja, te louvarei, vamos. Te louvarei, não importam as se. Te adorarei, Jesus, somente a ti, oh, somente a ti, Jesus, somente a ti, oh, somente a ti, Jesus, somente a ti.
Espírito Santo, somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, aleluia. Ei! Glória a Deus, aleluia. Nós agradecemos pela oportunidade, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, a graça e a paz, amados. Como é bom poder exaltar ao nosso Pai Celestial, ter a liberdade de cantar ao Senhor, sem termos a preocupação de que alguém pode invadir a qualquer momento, nos tirar desse ambiente, como acontece em alguns lugares do mundo. Então nós desfrutamos de uma graça, da bondade do Senhor. Então vamos, amados, tomar esse lugar e esse tempo como um tempo precioso para as nossas vidas. Eu agradeço muitíssimo, o convite que me foi feito. Nós estaremos aqui compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem nos dado. Então o texto é João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15. Vamos fazer essa leitura. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15. O texto diz: Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo à força, de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Vamos orar? Ó Deus, nós nos encontramos reunidos nesse lugar, um lugar que foi construído única e exclusivamente, Senhor, para a reunião dos teus filhos, e tudo isso em honra a Ti. A Ti, Espírito Santo de Deus, nós devemos o chamado. A Ti, Espírito Santo de Deus, nós devemos a Tua palavra. Recorremos a Ti, amado Jesus, pois o Senhor é o nosso sumo pastor. Venha sobre a Tua igreja, venha sobre a nossa vida e ministra aos nossos corações, tudo isso para o louvor da Tua glória. Amém. Amados, pode tomar assento. Evangelho de João. Segundo os especialistas, João, o discípulo amado, quando escreve esse evangelho,
provavelmente já estaria com a idade avançada, quase próximo a 100 anos de idade. Alguém que havia vivenciado com Jesus períodos extraordinários. Segundo os especialistas, sendo este o discípulo amado, é bem provável que ele já teria por volta de 80 anos de cristianismo, porque quando ele era o mais jovem que esteve junto aos apóstolos, era aquele que se recostava ao peito de Jesus, era aquele que era o discípulo amado, que estava próximo ao Senhor. Então, imaginando isto, 80 anos de cristianismo, alguém que já tinha vivenciado muito em relação ao cristianismo no início do século, alguém que tinha visto os milagres que Jesus havia efetuado, os sinais que Jesus havia efetuado, viu Jesus ressurreto. A intenção do nosso autor, quando João escreve, desde o início, quando você começa a ler, ele vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A intenção do nosso autor é mostrar que Jesus é Deus, o Deus encarnado. E seguindo essa linha, seguindo a linha de cada autor, essa passagem é uma passagem que se encontra em todos os evangelhos. Nos 4 evangelhos nós encontramos essa passagem, e cada um dos evangelistas, ele pegou um detalhe a mais para poder falar desse sinal, desse milagre. E como o nosso autor, ele tem a pretensão de falar a respeito e mostrar que Jesus é Deus, comprovar que Jesus era Deus, nós vamos levar em consideração a intenção do nosso autor para nós entendermos a linha que ele levou, os detalhes que ele considerou, diferente de outros. Ele coloca mais detalhes, ele mostra a intenção, ele mostra que Jesus sabia o que iria fazer. Somente um Deus tem essa consciência, somente um Deus tem consciência do que vai fazer. Então ele mostra e escreve isto. Jesus bem sabia o que iria fazer. Ele pergunta e fala com André, mas apenas uma pergunta retórica, porque ele tinha o fundamento, ele tinha as intenções, e certamente, como realmente aconteceu, ele assim o fez. Mas o interessante, levando em consideração tudo isso, e caminhando juntamente comigo, Jesus não levou o pão, Jesus não levou o peixe. Para alguém que tinha a intenção de fazer um milagre, para alguém que tinha e sabia que tinha isso em sua mente e na condição, ele não leva, que seria o mais indicado fazê-lo. Ele diria: olha, está aqui o pão, eu trouxe, está aqui o peixe, agora vamos distribuir. E faria a multiplicação, porque ele teria toda a base para isto. Mas ele inquire um dos seus discípulos, e eles vão questionar e vão procurar, e encontram alguém ali, naquela multidão, que tinha levado o pão e tinha levado o peixe. Certamente levou porque era uma pessoa precavida, era um jovem que tinha uma inteligência acima da média, porque a grande maioria não levou coisa alguma, mas só encontraram um jovem, não encontraram mais pessoas, não encontraram pessoas adultas, pessoas com mais experiência de vida, com algo a mais, mas encontram ali um jovem que leva o seu lanche, e ele dá tudo aquilo que ele tinha nas mãos dos apóstolos, e Jesus, com aquilo que ele recebeu em mãos, ele faz um milagre. Esse é o pano de fundo, esta é a história, essa é a linha de raciocínio do nosso autor. Então, depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, e que é o de Tiberíades. O nosso autor também, ele faz menção de 2 nomes: Mar da Galileia, porque era assim que os judeus o conheciam, e o de Tiberíades, que foi dado por o rei em honra, formando a cidade de Tiberíades. Então o nome daquele lugar, o Mar da Galileia, mostra a influência da cultura romana, pois Tiberíades era uma cidade construída por Herodes Antipas em homenagem ao imperador Tibério.
Então João identifica o local em ambos os nomes para conectar leitores judeus e gentios. Mais uma vez, levando os irmãos a entenderem que tudo aquilo que nós temos, o que a Bíblia foi descrita, e algumas pessoas que não conhecem podem falar, mas por que 4 evangelhos falando no mesmo assunto, tratando do mesmo tema, alguns deles, e por que essa diferenciação? Exatamente por conta disto, cada autor com uma intenção. E João escreve para um grupo de cristãos que estavam vivendo um período extremamente difícil, a perseguição da igreja, a igreja perseguida, os crentes dispersos pelas regiões, muitos ele deve ter visto serem mortos, muitas pessoas terem sido capturadas, terem até mesmo sendo queimadas vivas, ele viu muita coisa, irmãos. Então, quando alguém como ele, que tem aquela visão, escreve para uma comunidade que estava sendo perseguida, para uma comunidade que estava vivenciando uma perseguição, o que aquele homem tinha em mente quando escreveu? Ele escreve para mostrar para aqueles cristãos que eles deveriam crer que Jesus Cristo era tudo aquilo que realmente ele estava dizendo. Jesus valia a pena eles correrem o risco de morte. Por Jesus valia muito a pena eles serem perseguidos, porque Jesus era muito mais do que a grande maioria imaginava. Quando nós temos uma intenção e quando nós entendemos um propósito, irmãos, tudo isso fica muito mais delineado, porque nós começamos a compreender e a trabalhar para alcançar um objetivo. E isso foi feito por cada um dos evangelistas, alcançar um objetivo, estimular os crentes perseguidos, estimular uma igreja perseguida, estimular crentes que estavam morrendo, famílias sendo destituídas, pessoas padecendo por conta do evangelho. E alguém muito experiente, alguém que tinha vivenciado tudo isso, escreve para essa comunidade, mostrando que esse Jesus, ele não era apenas alguém importante que pisou na terra, ele não foi um mártir, ele não foi apenas um grande guru, não foi um filósofo, ele era o Deus encarnado. A oportunidade que muitos tiveram de estar ao lado do Deus encarnado, muitos tiveram, como ele, João, teve o contato pessoal com Cristo, encostando em Cristo, se aproximando de Cristo, foi o único que se recostava nele. Então nós temos aqui um testemunho de alguém que sentiu o cheiro de Jesus, de alguém que viu e ouviu o coração de Jesus bater, de alguém que viu quando Jesus ressuscitou, de alguém que pôde contemplá-lo dia após dia quando ele retorna. Tudo isso, irmãos, alimenta a nossa fé e alimenta a nossa vida espiritual. Esse texto é muito conhecido da grande maioria dos cristãos. É bem provável que não exista um cristão que não tenha ouvido ou não tenha lido a respeito disso. E o que é que nós vamos extrair para nós nos dias atuais de um texto tão conhecido, de um texto tão lido, de um tema tão dito? Nós precisamos olhar e enxergar e nos colocarmos naquele lugar. Se nós estivéssemos lá, na relva, à procura de ouvir aquele profeta, Jesus foi até ali, e muitos foram, como o texto diz, porque viram, ouviram a respeito dos milagres. Muitos foram à procura dos milagres. E Jesus, conhecendo a intenção, ele vê uma grande multidão, e eles esperavam ver mais enfermos serem curados. Essa era a intenção deles, mas a intenção de Jesus não era essa. Ele não estava ali para fazer mais curas, ele não estava ali para repreender demônios, ele não estava ali para mostrar algo, para curar algo, mas ele tinha uma intenção e tinha um propósito. O povo estava reunido e estavam no lugar desértico. Estavam ali uma grande multidão. E as pessoas foram e contemplaram, e chegando ali, a diferença que nós temos nos evangelhos é exatamente isso.
Quando você lê, nós lemos João, João não fala do período em que eles estavam ali, do tempo em que eles estavam. Mostra uma preocupação de Jesus. Quando você lê os outros evangelhos, você vai ver que a preocupação não foi colocada na boca de Jesus, mas foi colocada na boca dos discípulos. Os discípulos chegavam até ele e falaram: mestre, olha, essas pessoas estão aí há muito tempo, o Senhor não se preocupa com eles, permita que eles vão para algum lugar para que comprem alimento. Mas no texto de João não fala isto. No texto de João mostra quem preocupado com as pessoas? Cristo. Lembra a intenção do nosso autor? O nosso autor, ele está focando no que é importante. O importante é mostrar Jesus preocupado com as pessoas. Os outros mostram os discípulos preocupados com as pessoas, mas João não. João tinha uma intenção e um propósito. Então acompanhem comigo, irmãos, essa linha, porque isso auxilia muito a leitura. Isso faz com que os evangelhos não sejam tão parecidos quanto as pessoas imaginam. Eles não são. E principalmente João. João não é considerado nem um evangelho sinótico. Sinóticos são os evangelhos que trazem a mesma base. E segundo os especialistas, a base é Marcos. Mas João não precisava da base de Marcos, porque João esteve lá. Jesus levanta os olhos, no verso 5 e 6, Jesus, pois, levanta os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus, como eu disse, ele sabia o que ia fazer. Essa expressão, experimentar, ela tem um sentido, no grego, é peirazon, experimentar. Foi o que Jesus experimentou os seus discípulos, segundo a leitura e a visão de João. Aqui não tem um sentido de tentação pecaminosa, mas de testar a fé, avaliar. Óbvio que a resposta foi: onde encontraremos? Mesmo se tivesse dinheiro, onde encontraríamos pão para tantas pessoas? Ou seja, mesmo se tivesse condições de financeira, não teria onde comprar tanto alimento. Então, a questão não era tanto dinheiro, mas era, mesmo se tivesse dinheiro, não teria onde comprar tanto alimento. Então, ele mostra essa expressão experimentar, ele avalia a fé dos seus discípulos. Jesus pergunta para eles, e passa para eles uma responsabilidade, e eles devolvem a responsabilidade para Jesus. E aí vem o verso 9, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Veja que o texto fala peixinhos, no diminutivo, indicando que eram peixes pequenos, talvez sardinha seca, comum na dieta dos camponeses. Todo esse aparato, todo o trabalhar de João, todo esse contexto que nós estamos trabalhando, a visão de Jesus em relação ao povo que ali estava, a comunidade que foi até ele, o seu chamado e tudo aquilo que estava depositado sobre ele. Esse milagre estava próximo da Páscoa, como o texto nos diz. E o que era algo relevante. Era uma época em que os judeus celebravam a libertação do Egito, a provisão do maná no deserto, e ensaiavam por uma nova libertação messiânica. O que se espera? O que os judeus esperavam do Messias? Os judeus esperavam um Messias político. Esperavam que surgisse alguém que libertasse a Israel. Eles esperavam alguém que fosse filho de Davi, da descendência de Davi, que fosse alguém que iria restituir o governo a Israel. Espiritualmente, eles esperavam que esse Messias fosse uma pessoa que trouxesse paz.
Eles esperavam que esse Messias trouxesse prosperidade. Eles esperavam que o Messias fosse alguém que iria estar e trazer paz para toda a comunidade. E Jesus, o verdadeiro Messias, a mentalidade judaica não batia com a mentalidade dos cristãos. O projeto de Deus diferente da mentalidade dos religiosos. Até hoje os judeus ainda estão esperando o seu Messias. E as coisas são tão incríveis em relação à ação de Deus, que o próprio Deus cega o entendimento dos judeus. Quando você lê em Romanos, você vai ver Paulo falando que o próprio Deus cegou o entendimento. Então, eles olhavam para Jesus e não o viam como Messias. E por que eles não poderiam enxergá-los, a grande maioria enxergá-lo como Messias? Porque as promessas que haviam estavam sobre ele. E a promessa dele, ou seja, o Messias prometido, que eles esperavam, não iria realmente bater com os propósitos de Jesus, muito menos com a mentalidade, mas o propósito de Deus, a ação de Deus, que ultrapassa a razão humana, vai muito além da mentalidade natural do homem, é que prevalece. E isso tudo trouxe extrema confusão para os judeus, mas os gentios que somos nós, recebemos de bom grado. E essa é a linguagem do apóstolo Paulo aos romanos. Nós que não éramos, fomos enxertados. Aqueles que eram a verdadeira oliveira, eles não o viram e não receberam. Deus cega o entendimento para que eles não vejam e não enxerguem. Ouçam e não entendam. Para que o evangelho pudesse chegar até nós, Deus cega o entendimento daquele povo, mesmo eles vendo o que Jesus fez, mesmo tendo comido daquilo que Jesus multiplicou, mesmo tendo ouvido as maravilhas, eles não conseguiram compreender, porque Deus não permitiu que eles vissem. Isto é algo que traz uma certa confusão para alguns grupos que não entendem como Deus age. O agir de Deus é espetacular. E a mentalidade judaica continua na mesma, esperando o Messias que vai vir, mas não da forma que eles imaginam. E quando ele vier, realmente ele vai fazer tudo aquilo, e muito mais até do que eles imaginam. Porque quando esse Messias vier, a próxima vinda dele será em glória. Assim como eles esperam um Messias em glória, esse Messias em glória vai vir. E vai vir de uma forma extraordinária, e o mundo todo vai poder ouvir e ver. Não somente os judeus. Eu estava essa semana conversando a respeito disto. Veja, irmãos, quando nós estamos estudando, eu estou estudando Gênesis com um grupo lá na igreja, e quando nós estamos estudando Gênesis, quando Deus chama Abraão e fala que de ti farei uma grande nação, não apenas entre os filhos dele, mas outros também fariam parte dessa nação. Quando Deus dá aos judeus as leis, quando eles recebem tudo o que eles receberam, a função do povo judeu era espalhar as boas novas pelo mundo. A função do povo judeu era falar a respeito desse Deus verdadeiro, era testemunhar ao mundo inteiro sobre Deus. Mas quando você examina o coração dos judeus, os judeus eles se fecham como se eles fossem exclusivos, como se aquilo fosse somente para eles. Essa semana também nós entramos em outro texto que mostra um pouco a respeito disto, em Jonas, o profeta Jonas. Jonas recebe uma incumbência de levar uma mensagem a Nínive, a um povo que ele, Jonas, odiava. Ele tenta fugir dos projetos de Deus. Veja, Deus mostra que ama também aos gentios. E um judeu, como ele era, um profeta, ele não queria de forma alguma alcançar aqueles que ele queria mais que morressem e fossem condenados. Então os judeus que deveriam pregar não pregam. O profeta que deveria levar a mensagem não levou, fugiu dos projetos de Deus. Mas Deus chama um povo que não era o seu povo, e somos nós.
esse povo que tem coragem de levar o evangelho, esse povo que olha para esse Jesus e entende como ele é o nosso Messias prometido, que tudo aquilo que ele disse que faria, ele fez, que as bênçãos que ele ministrou, ele continua ministrando sobre nós. E qual é a identidade, qual a importância de nós estarmos hoje estudando e vendo esse texto? A promessa da multiplicação. Jesus estava num deserto. Moisés também foi levado ao deserto e lá o Senhor deu o maná e o povo comeu. Jesus está num deserto e não tem pão e Jesus multiplica o pão. Posteriormente ele diz: eu sou o pão da vida. Tudo expresso. Para nós evangélicos, você lê, você fala, mas está tudo claro. Como é que o povo judeu não entende? Eles não veem. Como é que as pessoas não entendem como Jesus é bom? Irmãos, o Senhor nos chamou, e a igreja que aqui está, e várias igrejas espalhadas pelo mundo, nós somos chamados para um propósito, e com um propósito, irmãos, testemunharmos da nossa fé. Hoje, nesse culto, a Viva Jovem, eu também já participei de muitos grupos, quando era jovem, era um pouco diferente do que agora nós temos muito mais tecnologia, os grupos jovens, no máximo nós cantávamos, reunia, geralmente não se tinha um culto, onde os jovens direcionavam, onde os jovens organizavam. A maioria dos cultos que nós íamos quando jovens, era o grupo que cantava na frente. E a nossa oportunidade de manifestar aquilo que Jesus tinha feito nas nossas vidas era evangelizar. Era comum o grupo jovem, final de semana, entregar folhetos, sair pelas ruas, entregar folhetos. Era normal nós termos culto ao ar livre nas praças. Isso era muito comum quando eu era jovem. Muita coisa, obviamente, mudou, muitas para melhor. Mas algumas coisas que deveriam ter evoluído, infelizmente não evoluíram. Os jovens são a expectativa do futuro do cristianismo, a continuidade desse povo de Deus. Os jovens são a força motriz da igreja para os próximos séculos. O Senhor tem levantado homens e mulheres e tem dado uma quantidade enorme. Nós nunca tivemos tanto material quanto nós temos tido ultimamente. Antes de existir o YouTube, uma pessoa ou outra tinha acesso a um DVD, depois CD, DVD, depois, primeiro a VHS, as fitas VHF de uma pregação ou outra que nós tínhamos. Depois, quando vieram CDs, nós tivemos mais acesso a pregações. Mas com o YouTube, você e eu temos pregação 24 horas. Você pode ouvir pregações de vários homens e mulheres de Deus. Existe uma infinidade de pregadores. Nós temos materiais no YouTube. Você pode estudar teologia pelo YouTube. Você pode estudar teologia sem pagar um centavo sequer. As coisas para nós, no meu período, era muito difícil. Nós não tínhamos onde procurar teologia, a não ser temos que ir para um seminário. Isso, não existia um seminário nos bairros, nós tínhamos que ir para o centro da cidade para estudar. Tudo muito difícil. Mas, por incrível que pareça, isso nos estimulava a fazer essas coisas. Quando eu disse ao meu pastor que ia fazer teologia, ele não ficou muito feliz. Não me incentivou. Porque a visão dele não era esta. É um homem que não tinha aprendido teologia, era um homem de Deus que tinha aprendido na prática algumas coisas, e quando eu falei de teologia, ele falou, cuidado para você não se desviar. Era esse o pensamento. Como eu estou citando para vocês, nós temos muito, a quem muito é dado, muito também é requerido, meus irmãos. Aquele povo que viu essas obras gloriosas de Jesus, que viram tudo aquilo, era para eles testemunharem aquilo que foi feito, era para eles mostrarem aos outros a respeito de quem era Jesus, mas nada disso aconteceu. Nada disso. O pouco nas mãos de Deus é o suficiente. Eu já estou concluindo. Um garoto anônimo, com uma refeição simples, se torna peça-chave num milagre que impacta milhares. João é o único evangelista que menciona que foi um jovem
enfatizando como Deus usa os improváveis. E para fechar essa minha fala, como eu estou citando para vocês, também fui jovem, também tive as minhas oportunidades, e o Senhor me chamou, e a responsabilidade que coube a mim, até hoje tenho feito. O chamado para a igreja brasileira é o mesmo. Embora tenham mudado o período, mas a mensagem é a mesma. O impacto que Deus quer realizar na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos amigos, Ele vai usar você, Ele vai usar a mim para que essa obra seja feita. E como somente João fala a respeito do jovem que estava ali, como eu citei no início, não foi um homem, não foi uma mulher, não foi um idoso que estava preparado quando foi para aquele lugar. Foi um jovem que levou ali o seu lanche, foi um jovem que levou o mantimento para que, se caso precisasse ficar mais tempo, eles tinham condições. E quem são as pessoas hoje que, pela probabilidade, vão viver mais tempo? São os jovens. E quem são as pessoas onde a igreja está depositando a esperança de prosperidade, a esperança de propagação, a esperança de mudança? São no grupo jovens. Daqui a um tempo eu vou partir, assim como as pessoas na minha faixa etária, daqui a um tempo nós não vamos existir mais. Mas vocês que estão aqui, que são jovens, não esqueçam que o Senhor usa tudo aquilo que você tem e o que você é. Mesmo que você projete ou pense que outras pessoas são mais capacitadas, realmente podem ser. Mas isso não quer dizer que o Senhor não vai usar você com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Porque nesse caso aqui específico, foi um jovem que levou o que era necessário para que Jesus multiplicasse. Que o Senhor também possa fazer isso aqui nesse ministério, nessa igreja. Que use os jovens, que usem homens e mulheres, com o talento que o Senhor te deu. Apresente diante do Senhor aquilo que Ele te deu, mesmo que aparentemente seja pouco, mas o pouco que Ele te deu, coloque nas mãos do Senhor para que Ele possa multiplicar. E à medida que isso se multiplicar, vai fazer uma multidão receber alimento. Imagine Deus usando a tua vida para alcançar milhares de pessoas. Imagine Deus usando a tua vida mesmo na internet, você postando, você colocando ensino, você colocando postagens, você falando com as pessoas, criando aí um site. Não importa qual seja a ferramenta, o importante é sairmos da inércia e apresentarmos diante do Senhor algo que Ele possa fazer uso. Porque numa multidão, apenas um jovem se destacou. Que seja você, meu irmão e minha irmã, esse homem, essa mulher que se destaque nesse ministério, nessa multidão. Que Deus possa usar a sua vida para que você alcance milhares, para que Deus possa te dar condições de você, quando chegar à minha idade ou depois da minha idade, mais do que isso, e poder olhar e ver o que você fez com o tempo que Deus te deu. Amém? Então essa é a palavra do Senhor. Agradeço muitíssimo a oportunidade. Devolvo a palavra para o pastor. Graças e paz, amados. Bom é estarmos aqui para ouvirmos o Senhor. O Senhor, Ele realizou um milagre naquele lugar, naquele ambiente. E Ele contou com um moço para fazer parte desse milagre. Que o Senhor possa contar com cada um de nós, para fazer parte daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele quer realizar. Se põe em pé. Wagner, quando introduziu aqui, ele falou do misticismo, né? Não precisou de desculpa o termo, um auê, para Jesus fazer milagres. Precisou só de uma atitude de alguém ali,
pronto. Então, repito, Deus, Ele conta com você. Mas é um milagre que Jesus faz, mas Ele conta com você para realizar milagres. Vamos orar. Pai, te damos graças por esse tempo tão precioso. Te damos graças, Senhor, pelos louvores que foram entoados. Te damos graça, Senhor, por cada jovem que aqui está, por cada família representada, Senhor Jesus. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor possa usar cada jovem, Pai. E como nós ouvimos, Senhor Jesus, eles são importantes, eles fazem parte do reino, eles fazem parte da missão, Pai. Então usa-os para o Teu louvor, Senhor, que nós possamos ouvir de música que estão, eis-me aqui, Senhor. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas verbalizando, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas aquele jovem tinha algo para dar, para oferecer, tinha a sua contribuição. Então nós oramos para que o Senhor use a cada um, e que essa igreja, Senhor, ela continue crescendo, ela continue avançando, ela continue, Senhor, resgatando vidas, ela continue, Senhor, alcançando aqueles que estão perdidos, sem direção. Pai, que estes jovens, Senhor Jesus, eles possam ser instrumentos nas Tuas mãos, fazendo parte dos milagres que o Senhor, Pai, quer realizar em muitas vidas, em muitos lugares. Até mesmo, Senhor, nesse bairro onde esta igreja está localizada, há muitas pessoas, há muitos ambientes que precisam do milagre do Senhor, Pai, e que essa igreja possa fazer parte disso. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e vai em paz em nome de Jesus.